Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de decepção dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Você vai acompanhar tudo aqui no vídeo aqui. Então, cara, deixa esse like, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal dessa força pra gente bater aí os 400 inscritos. Estamos quase lá. A sua força é sempre bem-vinda. Aqui a gente rola sorteios de camisa, do seu clube do coração, a camisa do canal também a gente sorteia. Tô devendo, eu sei, mas a gente vai rolar esse sorteio em breve, né? Eu tô esperando a gráfica poder mandar pra gente a camisa, pra gente dar uma olhadinha, ver como ficou. Já mandei a ideia pra eles. Então, cara, se inscreve no canal pra você não perder esse sorteio. E os próximos sorteios, reta final de ano no canal, é sinal de sorteio, hein? Então se inscreve aí pra você não perder nada. A gente vai conversar sobre a Copa Sul-Americana, vamos conversar também sobre o Campeonato Brasileiro e também vou passar ali rapidinho sobre o mercado de transferências. Então vai ser rápido, vai ser aqui ó, no The Flash, pra gente poder... Flash não, né? Vai ser ali... Tentei puxar no Mercúrio da Marvel, porque o Quarteto Fantástico está mais em alta do que o Superman. Mas é isso, meus queridos. Vamos conversar então sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, também sobre os playoffs da Copa Sul-Americana, que de 4 brasileiros, apenas um passou, e passou na Bacia das Almas, né? Foi nos pênaltis que o Galo conseguiu classificar em cima do Atlético Bucaramanga. Mas antes de chegar lá, vamos começar pelos jogos de terça-feira, quando o América de Cali venceu o Bahia pelo jogo da volta, né, na Colômbia por 2-0. John Murillo e Garcês fizeram os gols do América de Cali na partida, né? Uma partida desastrosa defensivamente falando do Bahia, jogou muito mal, vacilou muito, né? No primeiro gol ali, uma falha do Marcos Felipe grotesca, né? Um erro de decisão entre ele e a zaga que acabou culminando no primeiro gol. Depois, o segundo gol, um apagão no sistema defensivo também, né? A zaga deixou o cara cabecear sozinho, praticamente subiu sozinho e acabou colocando o último prego no caixão e despachando o esquadrão de aço da Copa Sul-Americana. Foi uma equipe que o Bahia ele começou muito bem a Libertadores, né, classificando na pré-Libertadores, também indo muito bem nos primeiros jogos da fase de grupos, fazendo os 3 primeiros ali exemplares, mas depois acabou caindo de rendimento, né, natural, mas não conseguiu reagir nos jogos em casa e isso acabou fazendo com que o Bahia desse adeus, mas fosse para a Copa Sul-Americana nos playoffs, mas não conseguiu avançar sobre o América de Cali, que é um remanescente ali do grupo do Corinthians, né? Foi responsável por eliminar o Corinthians na última rodada da Copa Sul-Americana também. Avança para a próxima fase. Se eu não me engano, o América de Cali vai enfrentar o Fluminense, tá? Mas eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim, América de Cali e Fluminense na próxima fase da Copa Sul-Americana, né? As oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um jogo desastroso do esquadrão, cara, muito ruim mesmo. Outra partida muito abaixo foi a do Vasco, né? Eu esperava muito mais do Vasco, até teve chances ao longo da partida, mas cara, se você tá precisando fazer 4 gols, se você tá precisando buscar o resultado, é um resultado muito elástico, convenhamos que, cara, que se dane a defesa, né? Já tá perdendo, já tá sendo goleado. Então, bola para frente, né? Tentar fazer algum gol, tentar fazer alguma coisa. Não foi isso que o Vasco fez. Tentou se preocupar o tempo todo com alguma investida do Independente Del Valle e acabou, inclusive, tomando o primeiro gol na partida com o Spinelli ainda no primeiro tempo. Só foi empatar com o Verratti na etapa final, né? No segundo tempo, no meio do segundo tempo, mas foi pouco, né? Precisava ainda fazer 4 gols. E o Vasco até criou para fazer os gols no primeiro tempo. Na reta final, quando conseguiu marcar, acabou sentindo um pouco um cansaço e aí faltou perna para buscar uma virada histórica que seria, ou igualar para ir para as penalidades. Mas o Vasco joga muito, paga os dois times, né, tanto o Bahia quanto o Vasco pagaram muito, né, pelos jogos de ida dos playoffs. O Bahia pelo empate que teve no jogo de ida em 0-0, que jogou muito nervoso, não conseguiu ter paciência e calma para converter as suas chances de gol em gol. E o Vasco também, né? Com 4-0 no placar, fica difícil você tentar fazer alguma coisa dentro de casa. É aquilo que eu falei. Se eu fosse técnico, falaria pra rapaziada, falei, galera, ó, sei ali, coloquei zagueiro lateral para marcar, mas, cara, tentar o tempo todo sufocar o Independente Del Valle, pressão alta o tempo todo, se quiser classificar. Mas eu já vou chegar nesse ponto, quando eu vou falar do Atlético Mineiro. Passando para quarta-feira, aí a gente teve o início da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos caminhando para o final, mas muitos times ainda vão ter rodadas para pagar ao longo do Campeonato Brasileiro, isso vai ser normal. Um deles é o próprio Palmeiras e o Fluminense, né? São times que estão com rodadas a menos. E esse jogo, né, que poderia ter sido uma semifinal de Copa do Mundo de Clubes,
terminou com vitória alviverde, né? O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1 de virada, né? O Fluminense saiu na frente com o gol do Cano de pênalti, num pênalti que, cara, é impressionante como só é pênalti aqui no Brasil isso, mas como é pênalti aqui no Brasil, foi bem marcado. O Cano converteu muito bem, bateu alto, né? Sem chance do Everton pegar. Depois, ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Maurício conseguiu um empate, né, com mais uma assistência do Sousa. Já tinha dado uma assistência contra o Galo, voltou a dar assistência agora pro Maurício. Fez um gol de empate num frango do Fábio, né? A gente tem que falar sobre isso, né? Era uma bola que foi em cima dele e acabou engolindo ali um frangaço. E aí teve a virada no segundo tempo também, numa falha defensiva do Fluminense, né? O Martinelli entregou a bola no pé do Vitor Roque, e aí sobrou talento pro jovem atacante do Verdão, que limpou muito bem a defesa e, né, converteu, fez um belo gol. O segundo gol, se não fosse a assistência do Martinelli, né, do Fluminense, teria sido um belo gol do Palmeiras. Não, acho que foi, né? A finalização foi muito bonita. Mas enfim, cara, assim, eu consigo colocar méritos no Palmeiras. Eu acho que é méritos do Palmeiras ele ter conseguido essa virada, porque jogou o segundo tempo, comecinho, com uma pressão mais alta do que estava fazendo no primeiro tempo, mas é um time que demorou demais para se ligar na partida, né? O Palmeiras poderia ter saído com uma vantagem um pouco maior a favor do Fluminense no primeiro tempo, porque o Fluminense até criou um pouquinho no primeiro tempo, né, no comecinho ali. Depois, obviamente, o Flu só foi criar alguma coisa na reta final, com um a mais, né, depois o Alan ter sido expulso. O Palmeiras ficou um pouquinho mais recuado, mas ali, cara, esse inteirinho, entre o gol do Fluminense aos 36 do primeiro tempo e o segundo gol do Palmeiras um pouquinho mais pra frente, só deu o Palmeiras. O Palmeiras controlou muito bem a partida do Fluminense no Maracanã. Isso me surpreendeu. O Palmeiras vinha de fracassos subsequentes ali no Maracanã, né? Desde 2020 não ganha no Maracanã, que foi justamente a final contra o Santos. Voltou a vencer agora contra o Fluminense, e uma vitória importante, né? Para o time retomar essa confiança de jogar nesse estádio, já que, cara, dos 4 clubes do Rio, você enfrenta 2 ali no Maracanã. Então, você sempre vai jogar no Maracanã. Então, é bom ter essa mística derrubada, até para o Palmeiras somar pontos difíceis. Eu sempre falo que o Maracanã é um estádio difícil de você conquistar pontos, seja a briga que você estiver tendo no campeonato, contra a zona de rebaixamento ou pelo título. É sempre um pouquinho complicado de você conquistar pontos, vitórias no Maracanã, né, o Química Arena, Morumbi, etc. São estádios difíceis de você conquistar vitórias. O Palmeiras conquista essa vitória em cima do Fluminense. Era um adversário que potencialmente, se vencesse, encostaria no Palmeiras. Então o Palmeiras consegue somar pontos, né, derrubar um pouquinho o Fluminense na tabela e subir para terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Encosta. Nesse momento, se o Palmeiras vencer os 2 jogos que falta, passa o Cruzeiro. A mesma coisa, por exemplo, no Flamengo, se vencer os 2 jogos, também passa o Cruzeiro. Então o Cruzeiro está ameaçado por conta desses 2 jogos a menos entre Palmeiras e Flamengo. Na quarta-feira, cara, que delícia falar de Mirassol. É um time que está dando muito orgulho aqui pro interior do estado, é onde eu moro, né? Moro em Ribeirão Preto. Mas é muito bacana ver o Mirassol representando muito bem na Série A. É um clube que a gente, que acompanha o Campeonato Paulista, pôde acompanhar a crescência desse clube ao longo dos últimos anos e ver ele tocando na Série A, chegando com autoridade, né? Não perdeu para nenhum clube paulista dos grandes, tá fazendo uma grande campanha, tá na parte de cima da tabela e vencendo o Ceará fora de casa. Cara, para mim isso me enche de orgulho. Eu com certeza tá enchendo de orgulho a pequena cidade de Mirassol. E para quem criticou, mas uma cidade com 65 mil pessoas não pode ter clube na Série A. Olha aí, o clube da capital perdendo para esse clube de cidade pequena, né? Então, assim, falta um pouquinho da gente aceitar esses clubes menores, esses clubes que estão chegando, estão tendo um bom investimento, uma boa gestão e estão colhendo os frutos, né, cara? O Mirassol foi muito bem na partida, fez 2 gols bem rápidos no primeiro tempo, né? O Chico da Costa, de novo, ele marcou o terceiro gol dele com a camisa do Mirassol, e o Negueba fizeram os gols do Mirassol entre os 16 minutos e o 22, são 6 minutinhos ali para fazer esses 2-0. Depois o Mirassol conseguiu segurar muito bem o Ceará, que encontrou de novo dificuldades para criar, né? A gente falou disso contra o Corinthians e contra o Mirassol, perdão, isso se repetiu, né? O time encontrou dificuldades demais para criar chances realmente de perigo e acabou sendo derrotado novamente no Castelão. Falando em Corinthians, o Corinthians empatou em 0-0 com o Cruzeiro na Neoquímica Arena, um jogo bem morno, né, de poucas grandes oportunidades. Teve ali
chancezinhas, né? O Corinthians levando alguns perigos na reta final em bolas cruzadas na área, ou em um chute de fora da área do Depay, que o Cássio fez uma boa defesa, e o Cruzeiro em chutes mais de fora da área, né? Então, assim, é um clube. Era um jogo que eu esperava muito dos dois times e pouco foi apresentado. Né? O Cruzeiro com potencial de vitória e se isolar na liderança, e o Corinthians com um potencial de vencer na sua casa, diante do seu torcedor, e quem sabe quebrar essa sequência ruim de tanto de vitórias quanto de notícias, mas não aconteceu. O Corinthians, quando esse 0x0, xoxo contra o Cruzeiro, e enfim, ainda teve vaia, protesto da torcida no dia seguinte. O Internacional venceu o Santos na Vila Belmiro por 2x1. O Inter sai na frente com o Carboneiro numa pane ali também no Gabriel Brazão. Acho que errou na tomada de decisão, não foi frango, mas tomou a tomada de decisão, acabou sendo driblado e fez um belo gol o Carboneiro. Depois o Borré, no meio do segundo tempo, consegue fazer o segundo gol de pênalti muito bem marcado. E o Barreal fez o gol de honra do Santos, né? Até tentou uma reação depois com o próprio Neymar, mas não conseguiu. Eu até gostei da partida do Santos. Tá? É o realmente que eu espero do Santos ao longo do Campeonato Brasileiro jogando na Vila Belmiro. Até falei isso no último vídeo que o Santos perdeu pro Mirassol. Mas, cara, não dá mais pra gente suportar esse tipo de crisezinha, esse tipo de comportamento ridículo do Neymar dentro de campo no nosso futebol brasileiro. Se a gente quer um produto bom, ele não teve isso, ele não teve essa reaçãozinha de ir lá peitar torcedor quando ele estava no Paris Saint-Germain, quando ele estava no Barcelona, ele não teve nada disso, né? Aqui no Brasil, que ele se sente o rei, ou o príncipe no caso, ele solta as asinhas, né? Eu acho que isso poderia caber com uma medida cautelar da CBF, não de banir ou punir, mas eu acho de puxar a orelha, de pagar uma multa, Aí que esse dinheiro vai pra quem também, né? Vai pra CBF. Mas, pô, de tomar um joguinho ali de suspensão, de aprender que ele não é o mandatário do futebol brasileiro. É um grande jogador, é um craque dessa geração, infelizmente. Mas é o craque dessa geração. Mas tem que aprender também a sofrer punições. A receber críticas, a receber tudo que for contrário ao que ele pensa, né? Do que ele faz. O Neymar hoje ele é um grande intocável do futebol brasileiro, né? Não à toa, na minha opinião, o Inter teve um jogador a menos, né? Foi expulso depois de uma falta em cima dele que, cara, não era pra isso tudo também, né? Não, perdão, foi contra o Mirassol, né? Não era pra isso tudo também. Até deixou o braço tudo ali, mas se fosse qualquer outro jogador era cartão amarelo. Foi vermelho porque era realmente em cima do Neymar e ali se tem toda a mídia em cima dele. Não acho que isso é o certo. A gente terminou 2013 falando disso quando ele era um simples garoto. Agora que ele já está um pouco mais velho, em fim de carreira, porque sim, Neymar está em fim de carreira, aceite isso. A gente continua nesse mesmo papo, né? O Neymar não amadureceu, ele não cresceu, ele não melhorou, ele não evoluiu como jogador, ele é o mesmo de 13 anos atrás. Né? Ele é o mesmo lá de 2012, 2011. É o mesmo, infelizmente ele é o mesmo. E isso a gente reflete no ambiente do Santos, reflete na torcida do Santos, reflete no momento de uma equipe que não pode estar passando por esse tipo de crise. Tem que ter, Neymar, você está num time que o torcedor tem que ser o seu principal aliado, meu querido. Não seus parças que vão uma vez ou outra assistir seu jogo, porque o ingresso é de graça, porque pagar ingresso eles não pagam também, né? Mas você tem que ter o torcedor do seu lado, cara. A Vila Belmiro é alçapão, não porque o time é bom, é porque a torcida faz desse estádio, esse pequeno estádio, um verdadeiro alçapão. Não é mais, tá? Com essa derrota pro Inter, são pontos importantes que o Santos vai deixando pelo caminho. É sim um dos favoritos para brigar contra a zona de rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. Pode não ser por conta da péssimo momento de Fortaleza e Juventude, que isso pode facilitar um pouco o caminho pro Santos, mas é um time que, assim, tá peringando ali para cair de novo pra Série B. E, cara, me desculpa, engano se eu achar que Neymar ficaria no Santos jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira também tivemos mais uma vitória de virada, né? O Flamengo virou em cima do Bragantino por 2x1 num jogaço de bola, de qualidade. Porra, que isso, cara? Pra mim, o melhor jogo de qualidade que eu vi nesse meio de semana. O Lucas Barbosa fez o primeiro gol do Bragantino num golaço na saída de jogo do segundo tempo.
Como joga a bola o John John, viu? Tem tudo para crescer. Tomara que ele fique um pouco mais no Bragantino, amadureça, vire um bom jogador e aí sim busque um clube com uma prateleira expressiva na Europa para desenvolver mais seu futebol. Depois o Léo Pereira empatou para o Flamengo e o Wesley, que está de saída, vai para Roma, não joga mais com a camisa do Flamengo, fez o segundo gol e deu essa vitória. Que bela despedida também, né? Fez o gol da vitória e não joga mais pelo Flamengo na temporada. É uma perda muito grande para o Flamengo, tá? Veio o Emerson Royal, a gente vai falar sobre isso já, mas eu acho que o Wesley é mais jogador, na minha opinião, do que o Emerson Royal. Atende mais às necessidades do Flamengo, eu digo, de jogo. Também na quarta-feira tivemos uma briga ali na zona de embaixamento, né? A Vitória acabou sofrendo empate do Sport no finalzinho do jogo, mas fez o primeiro gol com o Eric, tomou o empate do Romarinho aos 89, e depois, 5 minutinhos depois, o Vitória voltou à frente do placar com o Renzo Lopes. Depois o Romarinho empatou de novo para o Sport em 2-2. É bom notar que o Sport, quando ele vai enfrentar essas equipes, ele consegue igualar na questão de âmbito, de vontade dentro de campo. Contra as outras, né, se a gente pegar as 10 primeiras colocadas do Campeonato Brasileiro, vai ser difícil o Sport competir. Até mesmo contra São Paulo, Corinthians, Santos, que estão na parte de baixo ali, vai ser difícil o Sport competir. De volume de jogo, talvez consiga. Inclusive, o jogo do final de semana é Sport Santos lá na Ilha do Retiro. Talvez na vontade consiga competir, mas dentro de campo, cara, é a menor folha salarial da Série A, é o menor orçamento. O torcedor tem que entender isso, porque eu já entendi. O Sport, se ele permanecer, se ele conseguir uma virada de mesa histórica nesse Campeonato Brasileiro, vai ser por mérito da torcida e também dos jogadores que tiveram vontade e entenderam suas limitações e foram para cima e de peito aberto enfrentar os seus adversários. O Sport tem que encarar assim, mas é difícil, é muito difícil o Sport permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, e eu espero que o torcedor do Sport entenda isso, sabe, tipo, não é demérito do Sport, é mérito dos outros 19 que estão fazendo um campeonato melhor, mas o Sport se preparou da maneira que pôde, da maneira que conseguiu, mas infelizmente não é uma equipe pronta para a Série A do Campeonato Brasileiro, assim como muitas que sobem não estão, por isso que sobem e voltam. Né, isso é normal no futebol brasileiro, né, e não essa bestialidade de querer invadir CT, agredir jogador, que isso para mim só faz mal com o próprio esporte. Inclusive, 2 jogadores não fecharam o contrato com o esporte por conta dessas atitudes do torcedor, que é ridículo, na minha opinião, ridículo. O Grêmio empatou, falando de decepção, o Grêmio empatou em casa com a Alianza Lima em 1-1. Eu até acreditava que o Grêmio fosse virar esse jogo, tá? Dos times que sofreram empates ou derrotas no jogo de ida, eu achei que o Grêmio poderia surpreender. Mas ficou no 1-1, né? Saiu ganhando com o Gustavo Martins com gol no comecinho do segundo tempo. Ali eu achei que o Grêmio fosse manter a pressão, mas acabou tomando alguns sustos do Alianza Lima nos contra-ataques, né? E foi num contra-ataque desse que o Barcos, ex-Grêmio, ex-Palmeiras, enfim, conseguiu fazer o seu gol e igualou a partida em 1-1, decretando ali a eliminação do Grêmio na Copa Sul-Americana. Para mim, dos 3, Grêmio, Vasco e Bahia, vergonhoso. Os 3, tá? É vexame. É o vexame do ano desses 3 clubes. Para mim, é inadmissível um time brasileiro que joga, que a gente busca, né, que a gente fala de alto nível, de Bahia e Grêmio, o Vasco nem tanto, coitado, mas Bahia e Grêmio, não conseguir competir na Copa Sul-Americana. Tá? O Grêmio, por exemplo, estava na Copa Sul-Americana. O Alianza Lima não. O Alianza Lima sai em terceiro do seu grupo, jogando super mal. Fez uma eliminatória ali de pré-libertadores até que ok, mas bem para a fase de grupos e passa vergonha, e o Grêmio não conseguiu vencer esse time, cara. Um time limitadíssimo do Alianza Lima. O Grêmio também é limitado, mas poderia ter apresentado um futebol melhor do que apresentou nessa partida contra o Alianza Lima. Merecida a eliminação, 3-1 no agregado, também um placar expressivo, e sofrendo um gol do Barcos no segundo tempo, né? Eu acho que se o Grêmio tivesse vencido de 1-0, teria sido menor a dor do que esse 1-1 no placar. Passando para quinta-feira, 2 joguinhos. O São Paulo venceu fora de casa o Juventude por 1-0, um gol do Luciano, um jogo que o São Paulo realmente dominou a partida. Se o Juventude conseguisse um empate em 0-0, era demérito do São Paulo, porque criou muito, mas estava errando demais na finalização. Conseguiu fazer uma jogadaça com o Ferreirinha e o gol do Luciano. Foi um belo gol, uma bela jogada. Né, o Marco Antônio, né, fez o passe para o Luciano e deu essa boa chance de essa vitória para o São Paulo, que sobe, né, da zona de rebaixamento. Não é um clube que vai ficar ali embaixo, cara. Eu acho que também não vai lá para cima, mas vai ficar no meio de tabela porque tem time para isso.
E de Copa Sul-Americana, vamos falar de quem avançou, né? O Atlético conseguiu classificar nos pênaltis em cima do Atlético Bucaramanga, outro time muito limitado, esse Atlético Bucaramanga, que fez um gol numa bola parada, né, numa falta que o Atlético fez no finalzinho do primeiro tempo, o Mena conseguiu fazer o gol, e aí o Atlético nervoso na partida também, fazendo faltas bobas, todo o setor esquerdo do Atlético amarelado, jogando muito mal mesmo, acabou, né, sendo derrotado no tempo normal, nas penalidades, converteu, se eu não me engano, três, né, e desperdiçou duas cobranças, foi com o Júnior Santos e com o Scarpa, se eu não me engano foram esses dois. Se eu tiver errado, vocês deixam aqui nos comentários. E aí o Everson pegou duas cobranças também e acabou finalizando, convertendo a última cobrança em seu favor. 3-1 nas penalidades. Boa atuação do Everton na partida, né? E é incrível a gente ver como que o Atlético ele vive com base nas suas estrelas. E a gente não vê sinergia entre elas, né? O Scarpa desligado, não tem ninguém ali que aproxima do Scarpa, ele tenta criar jogada toda hora sozinho. Mesma coisa do Coelho quando entrou, do Hulk, do Rony. São jogadores que pegam a bola e tentam resolver sozinhos o jogo. O único do setor ofensivo do Galo que eu queria dar um destaque é pro Dudu. Que jogou realmente muito bem nessa partida, buscou o jogo, se apresentou, entrou na área para cabecear, para tentar fazer um gol de centroavante do Galo, mas não conseguiu, né? Ficou nesse 0 no placar e acabou levando a partida para os pênaltis. Ali nos pênaltis brilhou o Everson, que fez duas defesas de pênalti, como eu falei, e também defendeu duas. Bom, mercado da bola rapidinhas. Bom, o Flamengo fechou com o Saul, como eu tinha falado no último vídeo. Samuel Lino, né, o atacante, vem aí pro Flamengo também para reforçar o elenco do Mengão. E Emerson Royal, como eu falei, né, ele vem para substituir o Wesley. Na minha opinião, o Emerson ele tem uma questão mais defensiva e não é ali o que o Flamengo acaba buscando. Tanto que o Danilo vem com esse setor defensivo e vira zagueiro. Né, então não sei como que vai atuar o Emerson, se ele vai aprender uma nova modalidade de querer atacar, não sei, mas é um bom lateral, tá? É alto nível. A gente tá falando de jogador que tava jogando até um tempo atrás Champions League e Premier League. Mas é um jogador, assim, o potencial do Wesley era muito maior. Mas foi vendeu uma bagatela aí pra Roma. E agora o Emerson será o dono da lateral direita do Rubro Negro. O Flamengo ainda busca a contratação do atacante Lucas Beltrán, né? Não é o Beltrão, mas é o Beltrán da Fiorentino, deve ser anunciado em breve, né? Porque o Flamengo tá com dinheiro pra caramba e tá gastando a torta direito. O Santos fechou com o Mike, que não renovou com o Palmeiras para essa próxima janela, fechou ali, deve ser o novo também, é o novo lateral direito do Santos para essa temporada. Tava ali a questão do Grêmio, o Santos, acabou fechando o Santos. O Mike vai jogar junto com o Zé Rafael, que também era outro companheiro dele de Palmeiras. O Atlético Mineiro deve estar fechando com o Biel, que estava no radar do Corinthians no começo de julho, fecha com o Atlético agora no final. Né? O chapéu é do Galo em cima do Corinthians. Tomara, cara, que o Biel seja... perdão, falei que perdeu o pênalti, o Júnior Santos não foi. Foi o Scarpa e o Bernat, que eu ia falar do Bernat agora, lembrei que ele perdeu o pênalti também. O Atlético tem um Bernat que faz um pouquinho essa função ali de rapidinho pro lado esquerdo, do setor ali de laterais de campo. Mas eu acho que o Biel pode ser esse cara que faça o elo entre o meia cerebral, que é o Scarpa, e os homens de frente do Atlético, o Rony, o Hulk. Tomara que seja esse jogador para dar essa sintonia maior pro Galo, porque é sofrível ver o Atlético jogar, viu? Nossa senhora, cansativo demais. E o Palmeiras perdeu o Rios, o Estevão e não vem mais ninguém. A Leila decretou que só o Sousa já tá de bom tamanho. Provavelmente com a saída do Mike, o Gilberto do Sub-20 deve assumir a lateral direita também. Então deve ter Jai, Marcos Rocha e o Gilberto, lateral direito, jovem lateral direito da base do Palmeiras. Para o Rios deve ser realmente o Alan e o Lucas Evangelista, e para o Estevão o Sousa joga ali para aquele setor, também o Felipe Anderson, enfim, tem peças, mas não, a Leila disse que na janela de meio do ano o Palmeiras não vai atrás mais de ninguém, fecharam-se as portas. Acho muito preocupante, porque a gente vê rivais como o Flamengo e o próprio Botafogo, né, que vou abrir aqui a janelinha, que o Botafogo fechou com mais um reforço. Eu ia falar só do Danilo, mas fechou com mais um. Nosso querido Jordan Barreira, do Júnior Barranquilla, atacante, né? Atacante, fechou com o Botafogo. Então, assim, o Botafogo, que é um dos potenciais que vai brigar com o Palmeiras na Libertadores e, enfim, outros campeonatos, se reforçou para o mercado. Assim, obviamente, como eu falei,
do... Esqueci agora, cara. Do Flamengo, né, que gastou pra caramba e teve a sua janela, a maior janela de transferência da sua história nessa atual temporada, né. Perdeu o Gerson, perdeu o nosso querido Wesley, lateral direito, mas, né, foi ao mercado e buscou contratações. O Vasco fechou com o Thiago Mendes, né, volante que tem passagem pelo São Paulo. Bom nome, cara, eu gosto do Thiago Mendes, gostava na época do São Paulo, né, vamos ver como ele vai atuar com o Vasco. O Santos também fechou com o Igor Vinícius, né? Roubou 2 laterais direitos dos clubes da Série A, dos rivais, né, do estado de São Paulo. E o São Paulo fechou com Gonzalo Tapia, o atacante do River Plate, chegou aí para o São Paulo para essa restante temporada, e obviamente para as próximas temporadas também. É o novo reforço do Soberano. O Galo deve perder ainda o Rubens, lateral esquerdo, volante, etc., para o Dinamo de Zagreb. E no Inter, o Inter fechou com o Richard Coelho, né, volante ali que, né, vira e mexe estava no Corinthians, se eu não me engano até jogou no Inter, eu não me recordo, até Paranaense, perdão. É um bom volante, tá, mas eu acho que o Inter tem muito volante, eu sempre penso no Inter com muito volante, não sei se é pensamento meu, mas sempre tem volante, cara, impressionante, pelo amor de Deus. O Grêmio fechou com, o Paredes que foi embora só. Tô vendo aqui alguns sites aqui pra gente poder falar melhor, mas acho que é isso só de mercado de transferências. Se tiver alguma novidade, eu posto aqui um videozinho comentando ou trago na segunda-feira, se for muito bombástica, pra vocês. Fechamos, queridos? Um forte abraço, que meu Deus, até o próximo vídeo gigantesco. Oh, meu Deus! Se você for até aqui, comente Quarteto Fantástico, Quadrado Mágico, que aí todo mundo vai saber que ele é ligado ao futebol. Quarteto Fantástico, ninguém vai saber que ele é ligado ao futebol, mas comente Quadrado Mágico. É isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não, melhor. Comente o melhor quadrado mágico que você lembra do futebol mundial. Que você se recorda. Comenta aqui os 4 melhores homens de frente que você se recorda que teve no seu time ou na seleção brasileira, enfim. Comenta aí. Eu tenho o meu. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká. Tô abraçado com eles. Até mais, até o próximo vídeo. Falou, um abraço. Tchau, tchau.